Olha, agora nós vamos falar o seguinte: alimentos, nutrientes e risco de câncer. Isso aqui é aquilo que eu conversei com vocês no início. Médicos de 1950, 1960 intuíram vários nutrientes de dieta e deram para os pacientes com câncer. Tiveram uma estatística muito boa, muito boa. E agora, em 2015, 2016, os mesmos nutrientes fizeram parte de estudos de meta-análise, revisão sistemática, mostrando que eles estavam certos na intuição, eu não diria intuição, eu digo observação, né? O médico deve ser observador, observar, aprender observando. Depois, outras armas estatísticas que nós temos hoje, os estudos epidemiológicos, nos ajudam a decidir o que é melhor. Então vamos começar assim, ó. Alimentos e nutrientes, carcinostáticos, carcinocinéticos e anticarcinogênicos. Carcinostáticos param a proliferação. Carcinocinéticos aceleram a proliferação. O nome mesmo diz. Anticarcinogênicos interferem na causa do câncer. É isso que está escrito aqui. Está escrito aqui. Não é? Esse é importante, né? Anticarcinogênico. Que na sua composição, ele possui elementos que ajudam a metabolizar os agentes químicos, ajuda a controlar os metais tóxicos, ajuda a administrar os agentes biológicos. Por que eu falo administrar os agentes biológicos, pessoal? E não falo matar os agentes biológicos. Olha, o micoplasma, 20% dos cânceres de próstata, micoplasma. Glioblastoma multiforme, 99% você encontra citomegalovírus nas células da glia dos pacientes com glioblastoma multiforme. EBV nos linfomas, encontra o EBV no linfoma. E por que eu falo administrar e não matar? Cada 10 células humanas, cada 10 células, uma é humana, outra é bactéria. Mas é o seguinte, essas bactérias, esses vírus, convivem conosco há bilhões de anos, lá dentro da célula. Eles vivem em simbiose com a gente, é impossível, eles vivem na mesma casa. O EBV e as nossas células vivem na mesma casa há bilhões de anos. Então a gente precisa administrar, a gente consegue administrar esse bicho, os agentes biológicos. Não consegue matar, você não vai conseguir matar, mas você administra. Como que você vai administrar? Olha só, como você vai administrar? Melhorando o sistema imunológico, mantendo você, se o paciente tiver em câncer, em TH1, né? M1-TH1, sistema imune celular alto, e nutrientes, pessoal. Olha o que eu vou falar para vocês. Nutrientes que inativam uma via proliferativa, PI3K, AKT, emitor NF-κB. Porque esses vírus, eles estão tão acostumados a viver conosco, que quando o nosso sistema imunológico cai, sabe o que ele faz? Ele aumenta a atividade da PI3K, AKT, emitor NF-κB, e a célula começa a proliferar. E ele tem mais lugar para viver. Olha só o que é o instinto de sobrevivência desses bichinhos. Então ele começa a proliferar, a célula está aqui, começa a proliferar, não cabe mais, quero mais espaço. Então ele ativa, via proliferativa, a célula começa a proliferar. Aí ele vai ocupando. Aí vem um médico, vê um tumor assim e fala, opa, está com câncer. Aí mata a célula, né? Em vez de tentar saber por que a célula está assim. Eu tenho uma paciente, né, com linfoma de Hodgkin, 6 centímetros. Eu descobri EBV nessa paciente. Matei o EBV. Agora está com 0,8 centímetros. Não fez 4 tipos de quimioterapia. Não fez. Minha filha, não fez. 4 tipos de quimioterapia. Ela está careca agora e prostrada na cama. Não fez. Eu matei o EBV, inibi a PI3K, AKT, emitor NF-κB,
Ela está ótima e está com 0,8. E aqui que estava assim, ficou assim. Aqui os ganhos, sumiu. Quer dizer, a causa. Tem que tratar a causa, né? Bom. Vamos lá. Bom, já falamos do carcinostáticos, diminui a proliferação celular. Carcinocinético, aumenta a proliferação celular. Aqui, olha. Instituto de Pesquisa Mundial do Câncer. Aumenta o risco de câncer. Aflatoxina, hepatoma. Carne vermelha e carne processada, câncer coloretal. Peixe salgado, estilo cantonês, nasofaringe. Pimenta, aumenta o risco de câncer de estômago. Dieta rica em cálcio, próstata. Leite e laticínios, próstata. Manteiga e ou sal, estômago. Bebidas em altas temperaturas, esôfago. Café, aumento limitado do risco de câncer de esôfago, se ele beber muito quente, pessoal. Vocês vão ver aqui várias meta-análises que o café diminui o risco de todos os tipos de câncer que vocês possam imaginar. Todos. Mas se você beber quente, não é o café que está dando esse câncer de esôfago, é o calor. Suplementos de cálcio, aumenta o risco de câncer de pulmão. Aumento da gordura abdominal. Esôfago, pâncreas, colo retal, mama, pós e pré-menopausa, endométrio, rins. Aumenta o risco de vários. Ganho de peso na idade adulta. Pâncreas, colo retal, mama, endométrio, menopausa. Altura alcançada na idade adulta. Pulmão. Por quê, hein, pessoal? Altura. Quem que dá altura? Qual que é o hormônio que dá altura? IGF. Então o senhor teve mais IGF. E aí, eles aqui falam que aumentou o risco de pulmão. Eu não concordo. Vocês concordam com isso? IGF foi feito para crescer célula. Se tem uma... Na adolescência, faz crescer, né? Agora, se vê uma célula sofrendo em proliferação, também faz crescer. Então, isso aqui ficou mais fácil diagnosticar algo que tinha antes. É isso que nós temos que entender. Tá? Eu discordo disso aqui. Altura cansada da idade adulta. IGF. Como que o IGF pode ser carcinogênico? Não dá. Ele é cinético, mas não carcinogênico. Nós vamos falar mais sobre isso. Ó, esse é bacana. Peso ao nascer. Alto peso ao nascer. Aumenta na criança. Câncer de pâncreas, mama, pós-menopausa, mama na pré e pós-menopausa e ovário. Diminui o risco de câncer. Ó, alimentos ricos em fibras dietéticas, esôfago e colo retal. Hortaliças sem amido. Todos esses daqui, ó, um monte. Hortaliças da família, ó, alho, cebola, alho poró. Todos esses daqui. Cenoura, diminui o risco de colo de útero. Frutas, diminui o risco de todos esses tipos de cânceres. Ó, olha que coisa linda. Então, ó, são pessoas sem câncer que ingerem frutas e diminuem o risco desse daqui. Agora, imagine o seguinte, paciente com câncer, comendo bastante frutas. Frutose é glicose. Glicose é combustível de proliferação celular. Então, no paciente com câncer, nós limitamos a 20, 25 gramas de frutose ao dia. Não deixa comer a fruta à vontade, né? E alimentos com índice glicêmico menor que 60, com baixa carga glicêmica, porque o açúcar é carcinocinético, né? Aqui nós estamos falando prevenção de câncer, diminuição de risco de câncer. Então, onde nós estávamos? Frutas. Leguminosas, estômago e próstata. Alimentos com carotenoide, boca, faringe, laringe e pulmão.
Aqui é interessante o seguinte, olha, alimentos com carotenoides, alimento que tem a beta-caroteno, diminui o risco. Foi feito um estudo, há uns 15 anos atrás, Caretti. O sujeito deu suplemento de beta-caroteno em alta de 5 a 10 vezes a dose necessária para o indivíduo. Uma pessoa fumante. E aí ele descobriu que aumenta o risco de câncer. Quer dizer, ele fez um modelo experimental de câncer. O sujeito é fumante, você dá alta dose de um antioxidante, alta dose de antioxidante vira oxidante. Aí aumenta o risco de câncer. Quer dizer, o sujeito que fez isso não sabia o que era radical livre, não sabia bioquímica de radical livre e fez um assassinato bioquímico, né? 20 pacientes, né? 20 pacientes. Muitos pacientes, muitos, mais que 20, mais. Olha, licopeno. O licopeno diminui o risco de próstata, né? Os pacientes com próstata, com câncer de próstata, comer suco de tomate, né? É melhor que dar o licopeno para ele, que é caro, manda tomar suco de tomate, molho de tomate. Né? Vitamina C diminui o risco de esôfago, câncer de esôfago. Selênio diminui o risco desses todos aqui, ó. Quercetina, alimentos contendo quercetina, pulmão. Leite, olha, aumenta a cor, diminui o risco. Vocês vão ver que não é bem assim não, tá? Eu vou mostrar para vocês outra estatística disso. Outra estatística disso. Selênio diminui colo retal. Suplemento de retinol. Suplemento. Aí diminui pulmão, colo retal, próstata. Baixa dose esse suplemento. Ter sido amamentado diminui o risco de câncer de mama e de ovário. Que interessante, né? Você foi amamentado hoje, daqui 20, 30, 40 anos tem menor o risco de ter câncer de mama. Interessante essas pesquisas, né? Para mim, ó. O sujeito já está aqui na minha frente, não sei se foi amamentado ou não, mas é importante para falar, para amamentar as crianças, né?